Bem no centro de Matosinhos, no seu coração cívico, junto aos passos do concelho, encontramos aquele que é um dos edifícios mais icónicos da cidade. Foi edificado nos inícios do século XX por Emílio de Ló Ferreira, o Visconde de Trevões. Teve muitas funcionalidades ao longo de mais de um século, mas desde agosto de 2021 passou a ser o Museu da Memória de Matosinhos, MUMA. Tutelado pela Câmara Municipal de Matosinhos, o MUMA, Museu da Memória de Matosinhos, está instalado no Palacete de Visconde de Trevões e tem por missão a salvaguarda e a valorização da memória histórica e patrimonial do território deste concelho, cruzando com as memórias individuais dos seus habitantes, visando o reforço da identidade e a promoção da cidadania. Partindo das memórias do próprio edifício onde está instalado e a do seu primeiro proprietário, o Visconde de Trevões, um enriquecido brasileiro torna-viagem que teve relevantes influências em Matosinhos no início do século XX, o museu percorre uma longa história, desde os mais remotos vestígios do Paleolítico até às mais recentes memórias da cidade industrial e portuária. Além das materialidades possibilitadas pelos objetos arqueológicos, artísticos e documentais, o discurso museológico do MUMA vive também de uma significativa aposta nas estratégias possibilitadas pelo multimédia e interatividade. Vereador responsável pelo Pelouro da Cultura, há já vários mandatos na Câmara Municipal de Matosinhos, Fernando Rocha é uma referência no panorama cultural da área metropolitana do Porto e não só, até porque é o criador, o responsável, o impulsionador decisivo de vários projetos bem conhecidos, por exemplo, a Casa da Arquitetura, o Quarteto de Cordas de Matosinhos, a Orquestra de Jazz de Matosinhos, os Encontros Internacionais de Literatura em Viagem, a recuperação e a programação de Cineteatro Constantino Neri. E agora, do MUMA, o Museu da Memória de Matosinhos. Fernando, qual é a importância que dá para este museu no contexto da programação cultural de Matosinhos? Este museu era uma necessidade. Se calhar este museu está em sentido inverso àquilo que deveriam ter sido as nossas prioridades tantos anos depois. Este museu pretende contar a história de Matosinhos, mas isso se calhar iremos mais à frente falar sobre isso, mas era importante contextualizar esta comunidade. Seja como for, nós entendemos que tínhamos que ultrapassar outras dificuldades. O Joel falou do Constantino Neri, era importante termos uma sala de espetáculos, porque já tínhamos uma programação bastante intensa em lugares informais, não tínhamos um espaço formal. Depois surgiu a oportunidade, entre outras, da Casa da Arquitetura, mas por outro lado já tínhamos o Quarteto de Cordas, a Orquestra, etc. E este museu foi, de certa forma, esperando um pouco. Até porque Matosinhos também tinha um outro museu, tinha e tem, o Museu da Quinta de Santiago. Ora, aí é que está. Nós também tínhamos coberto essa área pelo Museu da Quinta de Santiago e também por alguns pequenos museus de algumas instituições que iam contando setorialmente a história de Matosinhos. E, portanto, este museu, entre aspas, pôde esperar um pouco. De qualquer forma, havia também o espaço físico. Este museu foi primeiramente pensado para o Palacete da Quinta da Conceição, onde está a GNR provisoriamente há 30 anos. E a Quinta, a GNR continua lá, nunca foi desocupada, e portanto depois surgiu a hipótese deste edifício e aí nós pensamos a sério em instalar o museu que hoje aqui está, o Museu da Memória de Matosinhos, que é um museu que conta naturalmente a história deste território. E como é que tem sido a reação da comunidade? Ainda só decorreram poucos meses desde a inauguração, mas... A reação da comunidade tem sido até para nós um pouco a superar as expectativas. Tem sido muito, muito boa, porque as pessoas vêm a este espaço
e depois percorrem naturalmente o museu e encontram-se aqui. Encontram familiares, porque este edifício tem essa grande particularidade. Aqui foi escola, foram oficinas de outra escola, foi a sala de catequese, foi a biblioteca municipal, foi a polícia municipal mais recentemente. Portanto, toda a gente, nem que seja a história de uma multa, toda a gente tem alguma história para contar sobre este edifício. Há muita gente que vem aqui e que encontra a sala onde teve aulas. Naturalmente, todos acham que a sala era muito maior do que o que é hoje, mas isso é normal e é habitualmente tradicional. O MoMA está instalado num palacete construído para residência no início do século XX por Emídio Ló Ferreira. Natural de Trevões, em São João da Pesqueira, o jovem Emídio nasceu numa família modesta e numerosa, tendo muito jovem rumado para Matosinhos, onde trabalhou como pedreiro na construção do Porto de Leixões. Emigrará depois para o Brasil, onde, na Amazónia e Manaus, constituirá enorme fortuna. Regressado a Portugal, instala-se em Matosinhos, onde a sua relevante ação social, política e benemérita acabarão por lhe valer o título de Visconde de Trevões. O palacete permanece até hoje como uma importante memória de Matosinhos dessa época. Uma testemunha privilegiada de todas estas transformações que o edifício foi sofrendo é um colega e amigo, o arqueólogo Vítor Fonseca. Vítor, passas a tua infância aqui em Matosinhos e, por isso, qual é, assim, a tua memória mais antiga do palacete? Ora bem, é verdade, eu morava nas proximidades aqui do espaço e remontam essencialmente aos anos 70, numa altura em que o edifício já não estava a funcionar como liceu, estaria numa fase de preparação para aquilo que seria futuramente a Biblioteca Municipal, e é uma imagem um pouco mais de exterior, em que me lembro perfeitamente de ser um edifício que tinha um muro a toda a volta, com um gradeamento em ferro muito bonito. Ainda se notava o jardim? Notava-se uma parte do jardim e tinha uma relação privilegiada com o jardim público, com o Basílio Teles. Um Basílio Teles que não é o que temos hoje em termos de configuração da parte arbórea, portanto eram sebes altas, com o aspecto do jardim romântico, e também uma outra particularidade que fica na memória, que era a existência de uma paragem de autocarro, do 76 na altura, que era precisamente situada nesta zona. Portanto era um sítio com bastante movimento e também num sítio das brincadeiras de infância, onde passava parte do meu tempo. Essa é a mais antiga. E depois, como estudante, nomeadamente como estudante de arqueologia, frequentaste a biblioteca, este edifício como biblioteca? Sim, também frequentei como biblioteca, mas também era uma zona de passagem para o acesso a toda a parte escolar, desde o ciclo preparatório até ao liceu. Era uma zona de passagem em que a configuração a toda a volta deste edifício era também ela já diferente. Existia um casario, onde existiam várias lojas, onde nós íamos comprar as guloseimas, mais tarde comprávamos os cigarros avulsos. E, portanto, vínhamos para aqui também para a zona do jardim, do exterior, para as brincadeiras. Era uma zona privilegiada. Nessa altura esta ainda era uma zona relativamente periférica, não é? O grande centro da cidade era Brito Capelo. Sim, é precisamente nessa altura que se dá essa grande transformação da cidade administrativa, que passa da Brito Capelo gradualmente para esta zona. E, portanto, deixa de ter esse cariz mais habitacional e passa a ter este cariz mais de serviços, e é nesta configuração já atual que eu tenho mais memória com a questão da biblioteca, da frequência, em que estivemos muitas vezes para estudar e para pesquisar, quer a nível do liceu, quer depois também a nível da faculdade. Portanto, era um apoio. E olha, diz-me uma coisa, qual é esta sensação de alguém que frequentou este espaço como uma biblioteca, agora transformado num museu, e veres peças, objetos arqueológicos que resultam também das tuas investigações? Sim, é curioso porque é uma situação que em paralelo, portanto há 20 anos que estou na atividade arqueológica e tenho tido o privilégio de poder trabalhar em
vários projetos no Conselho e ter, ao longo desse período de tempo, a nossa equipa ter feito grande parte dos achados e que muitos deles agora, passados este tempo todo, estão aqui expostos na coleção do museu. Incluindo os mais antigos vestígios da passagem do Homem. Sim, incluindo esses, de uma intervenção feita há cerca de 6 ou 7 anos atrás, e que, portanto, que nós... E a outra questão é, nós vamos querer continuar a engrossar a coleção do museu através das nossas intervenções futuras. Acho bem, essa perspectiva. Mas há aqui um achado fabuloso que eu te peço que nos venhas explicar. Pode ser? Com todo o gosto. Ok, vamos lá. A exposição permanente do MUMA presta especial atenção à memória do território. Diz logo ao vasto espaço marítimo, o mar dos pescadores e dos navegadores, território identitário de Matosinhos e das suas gentes. Com o apoio das novas tecnologias, é também possível viajar no tempo através das diferentes áreas do concelho, bem assim como observar relevantes objetos que testemunham as vivências desse passado. Estamos na sala de exposições temporárias e foi uma felicidade para o museu, durante a montagem do museu, ocorrer um fabuloso achado arqueológico que, afinal, as investigações foram desenvolvidas pela Arqueologia e Património, que tu és um dos responsáveis. Vítor, exatamente o que é que surgiu em Lavra, Angeiras? Mais precisamente, lugar da Antela, não é? Lugar da Antela. Sim, foi exatamente essa feliz coincidência. Nós estávamos precisamente a realizar uma intervenção arqueológica na zona na Rua de Antela, associada a um projeto urbanístico de construção de habitação, em que, tendo em conta as condicionantes do PDM e tendo em conta a proximidade aos vestígios já existentes na Vila de Lavra, foi um trabalho executado pela nossa equipa, pela responsabilidade da arqueóloga Lídia Batista e Lourdes Oliveira, e que se veio a revelar de uma intervenção de maior importância, porque veio confirmar, por um lado, o potencial arqueológico que já se conhecia da Vila de Lavra. Vila... Povoado romano. Povoado romano. Sim, nós temos aqui duas fases diferentes, cronológicas, neste local. Por um lado, temos vestígios da pré-história, que foram detectados. Como este moinho manual? Sim, exatamente. Portanto, são fossas que são abertas no substrato geológico, onde estão depositadas, são fossas circulares, onde estão depositados cerâmicas manuais e também vestígios de moagem, como, por exemplo, esta mó, que demonstram a existência de uma atividade que aqui era efetuada. Portanto, isto vem confirmar a importância de uma ocupação mais antiga do sítio, a pré-histórica, que já existia com algumas referências à existência de uma anta e de Olmen, e, portanto, estamos agora a ter mais informação que permite mesmo atestar essa cronologia mais antiga. Então, remete então para a Idade do Bronze, não é? Idade do Bronze, exatamente. São essas as referências cronológicas que podemos atribuir às cerâmicas e ao achado. Quase há 4.000 anos. Não é? Exatamente. Só que, além disso, vocês também acabaram por tropeçar, digamos assim, num outro fabuloso achado. Sim, é verdade. Já de outra cronologia, da época romana, que também vem, por assim dizer, atestar a importância deste território no período romano, que é precisamente o aparecimento de uma necrópole. Portanto, uma zona, um cemitério de período romano. Com uma particularidade de termos conseguido distinguir, com bastante rigor, duas fases distintas desse necrópole, desse cemitério. Sim. Uma delas, a mais antiga, que será do século I e II, em que os enterramentos eram feitos por incineração. Portanto, os indivíduos
eram cremados, portanto, e as cinzas eram depositadas nessas fossas, nesses covachos, depositadas quer em recipientes cerâmicos, como também, e isto é um dado mais difícil do ponto de vista arqueológico de confirmar, em caixas, provavelmente de madeira. A madeira não aparece, mas aparecem os pregos e as taxas que indiciam essa presença. E qual é a segunda fase? A segunda fase corresponde já a um modelo de desenterramento diferente, de inumação, portanto, um modelo muito mais parecido com o nosso atual, em que os indivíduos eram depositados nas sepulturas, em conjunto com essa deposição, também um vasto espólio associado, que é uma coleção, exatamente, com várias tipologias, desde os pratos às pequenas jarras, a pequenos potes, portanto, e peças num estado de conservação muito fabuloso. Algumas delas quase inteiras. Elas estão aqui exatamente como saíram da escavação. Pois ainda não estiveram... Pois era isso que queria perguntar. Porque nós estamos habituados a ver depois estas peças nos museus, nas exposições, muito tempo depois da escavação, depois de bem estudados, mas aqui, coincidindo com a inauguração do museu, temos uma coisa um pouco diferente. Sim, foi essa mesma ideia. Perceber que é um processo que estava em curso na altura, que entretanto foi trazido o espólio tal e qual como ele estava praticamente da intervenção, e por isso mesmo é que estas peças ainda não foram alvo de tratamento e de conservação e restauro que se pretende venha a acontecer. É como que uma primeira notícia. É uma primeira notícia, exatamente, para a partir daqui podermos desenvolver todo o trabalho posterior a uma intervenção arqueológica, do estudo mais pormenorizado do espólio e poder criar uma dinâmica expositiva a partir daqui. Mas as memórias de Matosinhos fazem-se também de uma história mais recente, que passa também pela Praia da Memória e do desembarque que aí fez definitivamente nascer o Portugal contemporâneo. Nem falta, no museu, a chave do obelisco da memória. Uma memória recente que passa também pelos naufrágios e tragédias dessa Costa Negra e pelas profundas transformações que o estuário do Rio Lessa sofreu, dando origem ao maior porto artificial do país, o de Leixões. Memórias recordadas em videomapping, mas também noutros suportes artísticos. Mas além de todas estas novas tecnologias, este é também um museu que aposta na materialidade, nos objetos, e a esse propósito estamos aqui no século XX e a opção foi trabalhar o século XX com base na coleção de arte da Câmara? Foi esse claramente o objetivo. Nós temos, como se sabe, uma excelente coleção de obras de arte e entendemos que podíamos contar o século XX, ou melhor, 3 áreas do século XX, pescadores, o Porto de Leixões e também a arte pública e, claro, as festas do Senhor de Matosinhos, aliás, aqui bem representada nesta obra do mestre Camarinha. É uma forma mais tradicional, se quisermos, de contar a história de Matosinhos, porque foi uma das apostas do museu, apostar nas novas tecnologias, também com os museus tradicionais, e nós, felizmente, tínhamos coleção para que pudesse ser feito. E isso lembra-me, de facto, o papel importante que os serviços educativos têm tido nos diversos espaços culturais da Câmara, e passa-se mesmo aqui, imagino. Sim, essa é uma aposta clara. Antes de haver museu, nós já tínhamos serviços educativos. Nós não concebemos qualquer espaço público da cultura que não tenha serviço educativo. Por vários motivos, mas também por um que é muito egoístico. Nós estamos a tentar captar o futuro público do museu. E é de pequenino que a coisa começa e nós temos apostado muito fortemente em serviços educativos, em todos os espaços, e não há nenhuma iniciativa que façamos que não tenha uma componente muito forte do serviço educativo. Sim, imagino que deve ser uma delícia para os técnicos do serviço educativo
explicar que as areias todas que foram retiradas para se abrir as docas de Porto Leixões foram levadas para um sítio que se chama Praia do Aterro, não é? A Praia do Aterro, que muita gente não imagina o que ali está, porque acha que são umas belíssimas dunas naturais e, na verdade, não são. Aqui, não são. Isto aqui é bem narrado, não é? Mas eu diria que, se calhar, o cérebro, de algum modo, desta memória, desta casa, está aqui na sala ao lado, não é? Está nesta sala. Vamos ver? Esta aqui é a verdadeira sala da memória. Ok, vamos lá. Quando se pensou este museu, também se pensou que era importante captar, ouvir pessoas que têm histórias para contar nas diversas áreas de Matosinhos. Temos centenas de depoimentos, alguns com longuíssimas horas, e estamos naturalmente a fazer outros. Mas depois, com o visitante pode chegar aqui e clicar numa destas pessoas e ouvir o que ela tem para dizer. Pois, é isso? Só que nem toda a gente pode estar disponível para ouvir uma pessoa 1, 2 ou 3 horas. E então tem aqui um sistema, que é fácil. Nós podemos tentar perceber o que é que estas pessoas todas disseram, imaginemos, sobre o Porto de Leixões. Fazemos esta busca e encontramos o que as pessoas dizem sobre o Porto de Leixões. E temos também legendas, não é? Sim, todas são legendadas para uma melhor percepção e até porque temos que pensar, este é um museu muito inclusivo e temos que pensar nisso. E portanto, é a partir, se calhar, também aqui destas legendas que acaba por aparecer as palavras que é possível então... Claro, esta legenda que ele diz nos vai Natal, atirar. se nós escrevemos Natal, iremos parar aqui. Exatamente. É mesmo a memória. É o objetivo desta sala, que tem ainda um outro. Então. É que este é o Museu da Memória, mas nós também pretendemos que quem vem cá deixe ficar a sua memória. E nesta sala do outro lado temos um pequeno estúdio com um sistema de gravação áudio e vídeo que permite à pessoa contar uma história, contar a sua história, um episódio sobre Matosinhos e fica registado e um dia destes estará aqui, se assim for entendido e se tiver alguma coisa de importante para a comunidade. Só uma pequena nota, algumas destas pessoas com quem nós gravamos depoimentos, infelizmente já faleceram. O que quer dizer que se nós não o tivéssemos feito, aquela memória tinha-se perdido para sempre. E dados sobre a história, sobre a memória de Matosinhos tinham-se perdido. De facto, é fabuloso. No final da visita, somos convidados, através de um filme 360 graus, a viajar para alguns dos lugares mais icónicos de Matosinhos, mas muitos deles de difícil acesso. Podemos acompanhar um rebocador no Porto Leixões, rebocando um enorme navio. Podemos estar no meio de uma fábrica de conservas, juntamente com as operárias, ou então na lota, manhã cedo, visitando o peixe, ou até almoçar no salão de chá da Boa Nova. Uma vez mais, as novas tecnologias ao serviço do discurso museológico. Mas este é um museu que se corre também do próprio edifício. Estamos na belíssima Sala dos Espelhos, o antigo salão de baile do Visconde de Trevões. Um museu que se corre também, como não podia deixar de ser, de objetos, de materiais arqueológicos. Mas, acima de tudo, um museu que vive da memória na primeira pessoa, dos testemunhos que aqui nos são deixados. E um aspecto muito interessante. Há esta fada frase de que quando vamos a um museu saímos mais ricos. Aqui, no MUMA, no Museu da Memória de Matosinhos, graças ao depoimento que cada um pode deixar, graças à sua própria memória. Este é um museu que fica mais rico
quando o visitante sai pelas portas.